O afogamento ainda é uma das principais causas de morte entre crianças e jovens no Brasil. Entre 1 e 4 anos é a segunda maior causa de óbitos. E o mais preocupante, muitos casos acontecem mesmo com adulto bem por perto. No país, um afogamento é registrado a cada 90 minutos. Especialistas reforçam que a prevenção e a supervisão constante são fundamentais. No estúdio especial dessa semana, você vai ver dicas essenciais para evitar esses acidentes. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o cabo do Corpo de Bombeiros, Fernando Viana. Em Franca, o professor de natação e educador físico, João Paulo Vaz. E em São Carlos, o socorrista Carlos Rodrigues. Começando aqui por Ribeirão Preto, Cabo Viana. Essa é a época, certamente, em que a gente vai mais ter a preocupação dos acidentes envolvendo água, envolvendo rios, cachoeiras, córregos, represas. Quais são os erros mais comuns, o que mais dificulta o trabalho de prevenção para o Corpo de Bombeiros? Com a chegada das férias, calor intenso, o grande verão, há um aumento significativo de procura por lazeres em meios aquáticos, Mas o que acontece? Essa procura muitas vezes é de forma inadequada. Acaba-se escolhendo locais sem proteção, sem salva-vidas, locais desconhecidos, aumentando o risco de acidente em geral, tanto afogamento como trauma em águas rasas. Perfeito, mas nós estamos falando só de pessoas que não sabem nadar ou mesmo aqueles preparados? Infelizmente, o acidente acontece, o acidente afogamento com quem sabe nadar. Já ouviu aquele ditado, Água no umbigo, sinal de perigo. A água gosta de quem sabe nadar, porque quem não sabe nadar geralmente não se arrisca. Então, excesso de confiança, mistura de água com álcool não combinam. Isso é os grandes agravos para as emergências envolvendo afogamento. Essa questão do álcool eu acho, sobretudo, muito importante da gente falar, porque muitas vezes está ligado ao pessoal que está fazendo uma festa, que está ali numa confraternização. O que vocês notam? O álcool encoraja a pessoa a acabar entrando em águas que ela desconhece ou o álcool é um inimigo quando a pessoa já está na água? O álcool, ele tem várias ações, sobre o ser humano, mas dentre eles, acaba encorajando a entrar na água, mas o grande problema é que, além de encorajar, dependendo a quantidade ali a qual foi ingerida, acaba causando, problemas neuromotores, consequentemente dificultando a coordenação motora para quem sabe nadar. A pessoa ela perde referência de profundidade, distância, a coordenação entre batida de braço, perna, respiração e quando se percebe já está distante da margem, quando se falando em rios, lagoas, represas, perdendo essa noção, acaba se entrando em fadiga e aí o pior acontece. Vou lá para Franca agora, professor João Paulo. Tendo essas premissas, já que o Cabo Viana trouxe para a gente, a primeira coisa que a gente nota é que não estamos falando de acidentes que envolvem apenas as crianças. Estamos falando de acidentes, muitas vezes, que liga adultos. No seu modo de ver, você que é um preparador físico, Você que é um preparador de natação. O que te parece, qual é o grande destaque que a gente tem que dar para esses acidentes que muitas vezes são fatais? Bom, como o próprio Cabo Viana disse, na maioria das vezes o que acontece é que a pessoa que sabe nadar acaba subestimando não somente a sua capacidade de natação, sua capacidade motora do nado em si, mas e sim do ambiente, Então, isso na maioria das vezes acaba ocasionando numa situação de risco, onde ele mesmo acaba se colocando por escolha, Esse mês, inclusive, a gente entrou recentemente uma lei
que fala sobre a segurança aquática, que o mês de novembro foi nacionalmente conhecido como mês de conscientização sobre perigos aquáticos. Então, é um mês onde, como o Cabo Viana disse, a gente tem bastante procura em relação à parte de águas abertas, né? Então, as pessoas acabam se colocando em situações de risco desnecessariamente, de certa forma, por não conhecer aquele ambiente em si, né? Professor, muitos falam que existe um fator ali de desespero, de ansiedade que acomete a pessoa que está se afogando. O senhor consegue explicar para a gente o que acontece fisicamente, emocionalmente, o que pode facilitar ainda mais o afogamento da pessoa que está lutando contra uma correnteza de repente? Claro, quando o nosso corpo ele entra em uma situação de risco, né, a gente tende a se debater muito mais, e esse debate, muitas vezes a gente acaba perdendo a noção do que a gente tem que fazer, a gente perde a percepção. Então isso corrobora de certa forma para que essa pessoa fique cada vez mais, entre cada vez mais naquela situação onde ela se colocou em risco, né? Então o grande segredo se viu numa situação em risco, mantenha calma, foca na sua respiração, controla o seu corpo, porque mais facilmente você vai conseguir ter a percepção de como sair daquela situação, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma noção sobre ambiente aquático, já têm uma noção sobre natação principalmente, né? O grande vilão é essa parte de se apavorar. É fácil falar na teoria e é por isso que a gente luta tanto contra a prevenção passiva, né, de não se colocar nessa situação de risco, mas se estiver, o grande segredo é mantenha calma, faça uma boa respiração e tente se reorganizar para conseguir sair daquela situação. Carlos, a gente vê, infelizmente, que muitos casos acontecem na frente de testemunhas, na frente dos próprios familiares ou de pessoas que estão ali ao redor desses corpos d'água. Como a gente orienta as pessoas a facilitar o socorro das vítimas? Eu acredito que o grande problema, vou usar como exemplo o Balneário 29, aqui em São Carlos, que o pai de família está levando a família para se refrescar nas altas temperaturas, que ele mapeie, que ele adentre a água até, como o Cabo Viana mencionou, até o umbigo, que ele veja se tem buracos, que ele veja lagos, geralmente tem madeira, tem galhos de árvore, corrente, né? A gente olha, vê aquela água linda, aquela tranquila, só que dentro ele esconde mistérios, né? Tem correntes, tem comporta, enfim, que essa pessoa mapeie, que ela leve de casa uma boia presa a uma corda, que ela leve lá bastante refrigerantes, que são itens flutuantes, que numa dificuldade ali ele consegue jogar, ele consegue atirar para que essa pessoa se agarre e ele trazê-la de volta. Então, você cuide da sua família nesses locais. Como foi mencionado, reduza o álcool, não desafie as águas, né? Quando você bebe, você cria aquela coragem de desafiar a água, e isso gera uma fadiga, porque no último caso que nós tivemos no 29, o rapaz ele atravessou o 29, retornando, ele não se deu conta de terminar o que ele pretendeu, o que ele planejou fazer, e isso causou um estresse muscular muito grande, ele teve uma fadiga ali, chegou a mencionar que não ia concluir o que ele planejou e acabou se afogando e vindo a óbito. Então, pai de família vai levar? Entre, mapeie, né? Dê uma volta num perímetro ali de 20, 25 metros, veja se é seguro, se não tem buracos. Como o Cabo Viana mencionou, a água no umbigo, o perigo, a partir dali o perigo já começa a rodear essa família que está ali para fugir das altas temperaturas, né? E geralmente é a classe mais, vamos dizer assim, aquela classe mais, o famoso proletário, né?
ele não tem um clube, ele não tem uma piscina e ele usa o lazer ali, né? É comum você ver barracas montadas, as pessoas passam 3, 4 dias, esses feriados mais prolongados e não tem essa noção do que é, né? Profundidade. Esse é o grande perigo, desafiar algo desconhecido, vamos dizer assim. Cabo Viana, o Carlos tocou num assunto que eu achei interessante, porque lá na cidade de São Carlos, a represa do 29, só nos últimos 15 dias, assistiu 2 casos fatais, né? Aqui em Ribeirão a gente também tem alguns pontos famigerados, conhecidos, como por exemplo a Lagoa do Saibro, que é bastante irregular, que causa alguns acidentes. Historicamente a gente já viu mortes ocorrendo por ali. Do ponto de vista do Bombeiros, que é um agente da segurança pública, é orientável que, de repente, os poderes públicos, municipais sobretudo, começassem a ter um cuidado especial com a fiscalização destas áreas que promovem acidentes? Sim, é interessante, né, que essa fiscalização que seja também do poder público, porém, né, esses cuidados, ele começa com a própria pessoa. O acidente acontece quando a prevenção falha. Então, como o senhor disse, né, Lagoa do Saibro, o meu último afogamento que eu atendi foi exatamente nesse mesmo local. Um rapaz que entrou para banhar-se e quando de repente pessoas ao redor informou, ele afundou e não subiu mais. Foi quando nossas equipes foram acionadas, fizemos um trabalho de mergulho emergencial, depois de um certo tempo conseguimos retirá-lo, encontramos, iniciamos a ressuscitação cardiopulmonar, mas devido ao tempo de exposição, infelizmente ele evoluiu para óbito. Mas o cuidado, ele começa com a educação, com a prevenção, isso vindo das pessoas mesmo, isso deveria ser algo onde deve-se divulgar, começando em casa e sequencialmente em clubes e locais públicos. Viana, a pessoa que se propõe a salvar, a resgatar, e ela não tem preparo, ela pode piorar a situação? A orientação é, você quer ajudar alguém que está se afogando, então você ajude sem colocar-se em risco. Essa é a forma melhor de auxiliar. Só de pedir ajuda, ligar 193, já é uma excelente decisão. Na sequência, até que chegue as equipes especializadas, tente fornecer flutuabilidade para esse afogado através de bolas, garrafas PETs, galhos longos, dentre outros materiais que possam fazer com que ele flutue e oriente que ele mantenha a calma, tentando melhorar sua flutuabilidade até que chegue o socorro especializado. João Paulo, se existe esse perigo iminente até para o nadador preparado, então de que jeito a gente pode trabalhar, preparar, capacitar as pessoas para lidar melhor com a água? Eu acredito piamente que a palavra conscientização, ela faz muito jus a isso. Independente de qualquer coisa, se você se prepara, se você se precaver aquele tipo de acidente, é mais difícil para que isso venha acontecer. Então, claramente a gente tem que pensar muito sobre essa parte da prevenção. Acho que a prevenção é a grande palavra, é o grande trabalho que a gente tem que fazer. E, claro, né, hoje a gente tem trabalhos que a gente faz especificadamente principalmente com as crianças, voltado para a parte de sobrevivência, de autossalvamento, mas eu acredito que a prevenção é o grande segredo. Perfeito, mas achei interessante esse ponto de trabalhar com as crianças, inclusive no autossalvamento. Como é que isso se dá? O que a gente pode passar para frente para o nosso telespectador? Legal. Hoje a gente já faz um trabalho bem específico em relação a isso, né? Onde a gente trabalha com a criança essa parte da conscientização e a gente sabe que muitas vezes, como foi dito, essas crianças, principalmente nessa época do ano, eles vão para a beira de água, eles vão para piscinas, eles vão para rios. Então, o primeiro
primeiro ensino que a gente trabalha com eles é a parte da segurança, né? A segurança aquática, que é acima de tudo, não só para crianças, mas para os adultos também. E uma coisa que eu sempre falo, voltado ainda para a parte da criança, é que a grande responsabilidade não é o autossalvamento, né? A grande responsabilidade dessa criança são os pais, que muitas vezes a gente vê um trabalho bem árduo de autossalvamento, de segurança aquática com as crianças, mas eu acho que a parte da conscientização dos pais em entender que a piscina, a água, por mais que seja um ambiente de lazer, é um ambiente de risco, e isso a gente precisa respeitar esses limites que ele tem na piscina. Mas hoje o trabalho que a gente faz é voltado para essa parte de segurança aquática, do autossalvamento da criança, dela ter essa conscientização do que fazer se acontecer uma situação de risco, se ela, por algum motivo, ela cair numa piscina, cair num rio, alguma coisa do tipo, o que ela pode fazer. E isso é muito válido também para os adultos, né? E como foi dito, não colocar a sua vida em risco só por um hobby, por ego. Eu acho que a água está ali para a gente utilizar como lazer, é um esporte sim, mas tendo todo o cuidado e segurança possível. Carlos, presenciei ali o acidente que aconteceu, seja numa piscina, seja num corpo d'água natural. Retirei, ou de alguma forma, essa pessoa acidentada foi retirada dessa água, já acionamos o corpo de bombeiros, já acionamos as autoridades que estão a caminho. Existem técnicas que podem salvar esta pessoa retirada, afogada, que de repente está inconsciente? Sim, um leigo, ele retirou, fez a retirada, ele está numa piscina, água doce, é uma água mais leve, ele fez a retirada dessa vítima, se ela estiver inconsciente, ele lateralize ela para o lado direito e acione o socorro. Aí, no caso, ao invés de ser 193, ele vai acionar 192. Não que o 93 não vai saber o que fazer com essa pessoa que passou por essa vamos dizer assim, esse acidente. Mas, se você identificar um afogamento grau 4, grau 5, você já vai precisar de uma via aérea avançada. Então, no caso de Ribeirão, se não falha a memória, tem, o Cabo pode confirmar para a gente, tem o grau, é o suporte avançado do COBOM. São Carlos tem o COBOM, mas não tem o suporte avançado, não tem o grau. Então, ele teria que estar acionando o SAMU, ou seja, o tempo de deslocamento que o COBOM demoraria para chegar nessa residência seria semelhante ao do SAMU. Se você somar isso, são tempos preciosos que essa vítima está deixando de receber esse auxílio. Isso nós estamos falando de um leigo, dele fazer essa retirada da piscina. Um profissional, ele já vai chegar, ele já vai adentrar a piscina, dentro da própria piscina ele já vai iniciar manobras com 5 ventilações, ele vai trazer ela para fora e a partir dali identificar qual o grau de afogamento. Se for o grau 1, a pessoa ela consegue inclusive verbalizar. Grau 2, ela já ingeriu uma quantidade razoável de água. É um resumo da questão dos graus. 3 e 4, eles já são meio que semelhantes. Porém, o 4, ele já, dependendo da gravidade, ele precisa já de uma via aérea avançada. Né? O 5º já é o afogamento clássico, aí onde já se inicia manobras de RCP. No 4 ele pode apresentar uma parada respiratória. No 5º ele já vai evoluir para uma PCR. Aí já é necessário RCP e os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Pois é, esta conversa regional aqui é um verdadeiro serviço de utilidade pública. Daqui a pouquinho, esse link estará disponível no youtube.com/Jornal da Clube, youtube.com/Jornal da Clube. Faça um favor para sua família, para os seus amigos. Pegue o link e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Participaram desta edição do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o cabo do Corpo de Bombeiros, Fernando Viana. Em Franca, o professor de natação e educador físico, João Paulo Vaz. E em São Carlos, o socorrista Carlos Rodrigues. A todos o nosso muito obrigado.